ao vivo, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Como vocês sabem, o nosso pastor Cristiano está de viagem de férias. Ah, ele tem mandado notícias, estão gostando bastante dos passeios que estão fazendo e estão aproveitando bastante as férias. Hoje, o cabelo meu continua o mesmo, mas a voz está uma porcaria. Espero conseguir poder trabalhar com vocês até o final da aula, porque a voz foi para o espaço, né? Hoje nós vamos estudar sobre a promessa do Espírito Santo. Mas vamos primeiro definir o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus se revela à humanidade de três maneiras: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus se manifestando de três formas diferentes e agindo de três formas diferentes. E na lição de hoje nós vamos conhecer então e compreender a obra do Espírito Santo como ajudador e consolador. Vamos entender o significado de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E vamos trabalhar nos objetivos específicos, permitir a atuação livre do Espírito Santo em sua vida. É interessante que nós precisamos entender que, apesar de ser Deus, a palavra nos mostra que nós temos o poder de restringir a atuação do Espírito Santo. O que significa isso? Quando nós começamos a cometer pecados e esses pecados se tornam contumaz, o que significa se tornam contumaz? Eles se tornam recorrentes em nossa vida. Esses pecados começam a anular a ação do Espírito Santo no nosso viver. E, a despeito do Espírito Santo falar da mesma maneira a nós sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, nós entendemos que isso não é tão pecado, né? Porque a maioria dos crentes cometem isso, fazem isso, então não é possível que quase que ninguém na face da terra ah, esteja tendo comunhão com Deus. Pecado é pecado. Quem estabelece o pecado é o próprio Deus. E nós precisamos entender, então, isto em nossas vidas. E se nós entendermos isto, vamos ter a compreensão de que o Espírito vai nos guiar, nos revelando toda a verdade da palavra de Deus e nos dando ciência desta verdade. Por isso, querido, você que está participando no domingo de manhã, um bom dia. Você que vai participar em qualquer outro momento da nossa live, seja muito bem-vindo. E o meu desejo é que você cresça profundamente em intimidade com Deus. O nosso desejo é que você compartilhe esta live, porque estamos alcançando coisas que nós nem esperávamos. Eu jamais esperei ter 398 alunos participando no pico das aulas, né? Então é algo muito gostoso de saber que você já tem participado, que você tem dado a sua audiência, e nós louvamos a Deus por sua vida e queremos que você verdadeiramente cresça. Estamos na 10ª lição da revista sobre o Evangelho de João e a teologia de Jesus. Então, isso está sendo realmente uma grande bênção. Esses estudos estão sendo muito profundos para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que têm acompanhado. Se você perdeu alguma lição, é só entrar na live e ali então pedir que Deus você possa crescer nas outras lições que você ainda não participou. E você será muito abençoado. Vamos orar agora? Vou pedir a Emilce que abra seu microfone e possa orar nesse momento. Querido Pai, nós estamos na Tua presença com os corações cheios de gratidão pelo Teu cuidado e Teu amor para conosco.
Te agradecemos a oportunidade de estar juntos nessa live, estudando a tua palavra, conhecendo um pouco mais do Deus grandioso e maravilhoso que tu és. Unja o teu servo para nos ensinar aquilo que precisamos aprender de ti nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O texto áureo, primeiro, vamos definir qual será o estudo desta noite. O estudo dessa noite será o Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 15. Esses dois capítulos serão o alvo do nosso estudo nesta live. E o texto áureo da lição está separado, o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. E diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que entender que agora Jesus vai se revelar para os seus discípulos como ele dizendo: Eu sou o caminho. Ele não está dizendo: Eu sou um caminho. Se nós chegarmos e dissermos: De que maneira eu posso chegar a São Paulo? Eu posso chegar a São Paulo através de navio, eu posso chegar a São Paulo de trem, eu posso chegar a São Paulo pelas rodovias, e pelas rodovias eu posso vir do litoral para São Paulo, eu posso vir do interior para São Paulo, eu posso vir de outros estados para São Paulo, pegando estradas completamente diferentes, e vou chegar a São Paulo. Então eu poderia dizer, como tenho ditado, muitos caminhos levam a Roma, eu poderia também dizer, muitos caminhos levam a São Paulo. Mas quando nós estamos falando sobre o relacionamento com Deus, é completamente diferente. A primeira coisa que você tem que entender é que você não vai até Deus a não ser através de Jesus. Ele está dizendo: Eu sou o caminho. Não, você não vai alcançar o céu porque você é uma boa pessoa. Você não vai alcançar o céu porque você participa de uma igreja certa. Você não vai alcançar o céu porque você é devoto disso ou daquilo. Você não vai alcançar o céu por suas obras, pelos seus méritos e por reencarnar. Isso não existe. Mas você não vai alcançar o céu por nada, por nenhuma outra coisa, porque Jesus diz: Eu sou o caminho. Isso significa: eu sou o único. Não há outro caminho que leva até Deus. E é isso que você precisa entender. Se você entender isso, então você vai começar a compreender que Jesus, ao se revelar dessa forma, ele está mostrando que ele é esse caminho. Vamos ver os versículos que estão registrados no Evangelho de João, no capítulo 7 até o versículo 14. Envio-se, leia para mim, por favor, esse texto. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, disse Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Desculpa, estava com o microfone fechado. O Senhor está questionando a Felipe sobre: Felipe, vocês estão caminhando comigo há 3 anos e você não me conhece ainda? O grande problema é que uma coisa é ter informação e outra coisa é conhecer. O que é que você tem de Jesus? Você tem informação ou tem um conhecimento? Ou tem, ainda melhor, um relacionamento? Quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós não vamos chegar para ele e dizer: "Mostra-nos o Pai". Porque Jesus ao se revelar a nós, ele vai dizer por várias vezes: "Eu e o Pai somos um". Se eu estou me relacionando com Jesus, eu estou me relacionando com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é muito importante que você tenha na sua mente e no seu coração isso que o Senhor está trabalhando, conosco. Então, você tem que passar a entender que o que Jesus está nos mostrando é de que o poder de Deus está todo nele. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Por isso que ele poderia fazer todas as coisas que ele fez, por isso ele podia estar se relacionando conosco e apresentando o Pai. Por isso, ele é o caminho. Mas também ele vai trabalhar conosco. Eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade ou uma verdade relativa. Eu sou a verdade. E quando ele é questionado, ele diz: "Para isso eu vim ao mundo. E para isto eu estou revelando a vocês que eu sou a verdade". O grande problema é que nós vivemos num relativismo o tempo todo, e esse relativismo tem nos amedrontado a depender de uma única fonte. Parece que nós queremos dar a nossa vida ao Senhor, mas queremos ficar segurando algumas pontas, e ao estar segurando alguns dedos, segurando algumas coisas, nós achamos que teremos algum tipo de controle. Ao partir do momento que eu entrego minha vida ao Senhor, eu começo a entender que Ele passa a ser o dono de minha vida. E como ele agindo no meu viver, eu passo a ter a compreensão daquilo que o Senhor espera em mim e espera agir através da minha vida. Por isso é muito importante que você comece a assumir essa postura diante do Senhor, de entender que aquilo que ele está dizendo não cai por terra, porque é uma verdade. E se não cai por terra, nós podemos confiar, nós podemos experimentar, nós podemos realmente louvar e engrandecer o seu nome, porque à medida que nós pedimos, nós já sabemos. O versículo 12, ele revela o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Ele não só fez, como ele transferiu para nós esse poder.
É interessante. Pedro, que foi aquele ousado que acabou negando Jesus 3 vezes, que se arrependeu e assumiu uma nova maneira de viver com Jesus. O que acontece? Pedro agora, revestido pelo Espírito Santo, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus era tão intenso que as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro pudesse passar sobre essas pessoas. E a palavra de Deus diz que estas, e passar da sombra, curava as pessoas de todas as enfermidades. Você entendeu isso? Jesus curou, Jesus ressuscitou, mas a sombra de Jesus não fez nada disso. Então, as obras que Pedro está realizando pelo poder recebido de Jesus, permite a ele fazer obras maiores. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele não teve coragem de não negar Jesus, mas depois ele reassumiu e reafirmou o seu compromisso com Deus e passou realmente a experimentar tudo isso. Mas também ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele está falando sobre a vida, ele está falando sobre que tipo de conversa que você vai ter com ele. E o versículo 13 vai dizer o seguinte: e eu lhes farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você entendeu isso? O privilégio que o Senhor está nos dando, porque nós nos tornamos seus filhos. Você entendeu que ao acontecer as manifestações do Espírito Santo na sua vida, não é para que você se glorifique, porque Jesus também não se glorificou. Tudo que ele realizou foi para glorificar o Pai. E também nós vamos, ao fazermos, glorificarmos o Pai. Mas parece que não é isso que acontece nos ministérios, nas igrejas. As pessoas trazem a honra para si. E não é esta a proposta de Deus para nós. Deuteronômios, no capítulo 5, verso 32 e 33, veja o que o Senhor está dizendo lá no Antigo Testamento. Paula, você pode ler para a gente? Posso. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Que coisa maravilhosa, né? Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. A ponto de não se desviar desse caminho nem para a direita nem para a esquerda. A ponto de não querer acrescentar coisas que você talvez pense, eu acrescentando isso, eu posso dar uma força para Jesus. Jesus não precisa da nossa força. Por isso ele diz, faça só aquilo que ele ordenou. E quando você fizer e se tornar um servo obediente, ele diz, você vai ter uma vida longa e abençoada. Eu sei que todos nós queremos ter essa vida longa e abençoada, mas nem sempre nós queremos obedecer. E se nós não obedecermos, então isso não vai acontecer no nosso viver. Por isso tenha isso em mente.
Mas o Espírito Santo, ele vai iniciar a sua atividade num momento muito difícil. Porque Jesus, que estava com os seus discípulos, ele estava voltando para o Pai. E a primeira tarefa que o Espírito Santo veio a realizar no nosso meio foi de ser o Consolador. Veio para nos dizer: ele não nos deixou órfãos. Eu estou com vocês. Eu serei o guia daqui para frente. Eu vou revelar tudo aquilo que o Senhor tem revelado a vocês e farei com que vocês realmente possam crer em tudo isso, que vão poder glorificar o nome de Deus. Leia para mim os textos do capítulo 14, versículos 15 até o versículo 31. Pode ler, Emilce. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamo-nos daqui. A promessa da chegada do Consolador revela que esse relacionamento com Jesus precisa desta expressão amor. Se eu chegasse para você e fizesse uma simples pergunta: você ama a Jesus?
Eu acho que todo mundo iria dizer: "Sim, eu amo a Jesus". E se eu fizesse uma segunda pergunta: "Você obedece a Jesus?", aí você diria: "Não sempre, nem todo o tempo, talvez algumas vezes". O que você precisa entender é que a palavra vai repetir várias vezes esta mesma expressão: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos". Depois ele vai dizer novamente no versículo 21: "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele". Ele ainda continua a dizer no versículo 23: "Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Mas aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras". Então, lembre-se disto: você amar a Deus é obedecer. Se eu pouco obedeço, eu pouco amo. Se eu obedeço muito ao Senhor, é porque eu amo muito. E é isso que você precisa estar começando a trabalhar em sua vida. Há algumas coisas que você pode começar a fazer. A primeira é essa: lembrar que cada dia que você recebe é um presente de Deus. E o Senhor disse que você deve se alegrar nesse presente. Mas não só deve se alegrar nesse presente, mas deve também, ter um relacionamento, desenvolver um relacionamento com Deus. Isso você vai receber esse novo dia como presente e vai poder estar amando ao Senhor por sua obediência. Se você conseguiu amar o Senhor esse dia todo, no dia seguinte faça um novo pacto com o Senhor: "Eu quero também te amar esse outro dia". E você termina o dia constatando que você o amou e o obedeceu. E aí você fala: "Eu vou tentar agora no terceiro dia". Daqui a pouco você está entendendo que você está amando ao Senhor durante a semana. Mais à frente você vai descobrir que está amando ao Senhor durante todo o mês. E aí você começou a viver uma caminhada com Deus. A palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele será o nosso conselheiro. Isso está no versículo 26. E ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Eu só não entendo porque as pessoas dizem que estão cheias do Espírito Santo e começam a falar coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Como eu posso estar cheio do Espírito Santo e não revelar somente a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo só fará isto. Se você está fazendo outras coisas, você não está fazendo porque está cheio do Espírito. E é isso que você precisa ter em mente. Ou você obedece ao Senhor e se enche do Senhor e escuta a vontade de Deus e realiza as obras de Deus, ou você não está com Deus. E no versículo 28 ele diz: "Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, completando a minha obra, e agora vocês serão revestidos do meu poder, para vocês também fazerem a obra do Senhor". E esta é a grande bênção e o grande desafio de entender que é este Espírito Santo que age na minha vida e na sua. E sabe o que ele faz? Ele trabalha nos dando querer.
Quando você está desejando realizar alguma obra, é o próprio Espírito trabalhando na sua vida. Mas ele não para aí. Ele diz agora: o Espírito que lhe deu o desejo é o mesmo Espírito que vai lhe capacitar a fazer a obra do Senhor. Você entendeu isto? Então, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós não estamos fazendo pelos nossos méritos. Muito pelo contrário, é pelo revestimento do poder de Deus na nossa vida. Por isso, toda a honra, toda a glória deve ser dada ao Senhor. E essa é a grande bênção que Deus está propondo para mim e para você vivermos. E assim enaltecermos o nome do Senhor. Então, lembre-se desta oportunidade que Deus está nos dando para percebermos a ação do Espírito na nossa vida e assim podermos glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, ele espera que nós, o tempo todo, possamos estar fazendo essa obra que Deus nos ordenou para que ele possa ser glorificado. Mas Jesus vai se apresentar agora dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos ver o texto de João 15, começando no versículo 1 e indo até o versículo 17. Ana Paula, você pode ler para a gente? Então, leia. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me conheceram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Ele usa uma nova figura, mas ele coloca a mesma mensagem. Ele está primeiro dizendo o seguinte: o galho por si só não vai frutificar se ele não estiver ligado na videira. Ele poderá continuar verde, mas ele não vai ter energia durante muito tempo para produzir absolutamente nada. Pelo contrário, ele vai se secar. E um galho seco é usado na fogueira. Então o Senhor está dizendo o seguinte: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo
se não permanecer na videira. Se alguém permanece em mim, isso está no versículo 5, se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus está trabalhando comigo, com você, está dizendo, entenda que para experimentarmos, realizar a obra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é estarmos ligados ao Senhor. É interessante que na Bíblia fala sobre a vida de tantos servos, mas fala sobre alguns servos em especial. Um deles é Enoque, que andou com Deus e Deus para si o levou. O outro é Abraão, que é chamado amigo de Deus. O outro, Davi, servo segundo o meu coração. Não porque Davi não errou, mas é porque Davi sempre viveu um verdadeiro arrependimento diante dos seus erros. Então é muito importante você ter em mente que o Senhor está trabalhando conosco e dizendo algumas coisas que são muito importantes. No versículo 7 ele vai dizer: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A gente pede ao Senhor, e algumas vezes a gente pede para gastar nos nossos deleites. E o Senhor não dá. Algumas vezes nós pedimos e também não recebemos porque pedimos mal. Mas a palavra de Deus está dizendo: se a minha palavra permanece em você, se você tem um entendimento de vida e de coração diante da minha palavra, o que você pedir vai acontecer. O que você pedir vai acontecer. Só se a palavra de Deus permanecer em você e você permanecer ligado em Deus. É interessante que nós vemos, diante de grandes opressões que os profetas viveram, foram perseguidos e tudo mais, mas a palavra deles tinha valor. Não vai haver chuva durante tanto tempo e não houve chuva nenhuma. Agora vai haver chuva e houve a chuva. Agora vocês são levados cativos. E o povo foi ser cativo. Agora vocês vão ficar 70 anos presos no cativeiro. E ficaram 70 anos presos no cativeiro. Eram coisas que Deus dizia aos profetas e os profetas revelavam às pessoas. Não foi nenhum nem dois, foram todos aqueles que serviram a Deus com integridade de coração. Mas ele diz alguma coisa agora muito gostosa no versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em você e a alegria de vocês sejam completa. Você já parou para imaginar uma alegria que vem do próprio Deus no nosso coração, como um fruto que já foi plantado e é só necessário estar vivendo esse fruto? E assim realmente manifestando ao mundo, nos momentos mais difíceis, a paz que inunda os nossos corações, inunda o nosso ser e nos deixa tranquilos na maior adversidade de nossas vidas e verdadeiramente temos condição de exaltar e de glorificar o nosso Deus.
E ele continua a nos dizer coisas que são maravilhosas. E aí ele vai dizer, no versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu que escolhi vocês para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Agora Jesus deixa aqui algo que é mais difícil ainda. Primeiro ele diz: me amem. E agora ele diz: amem o seu próximo como você me ama. Senhor, o Senhor não pisa na bola. O Senhor não decepciona. O Senhor não nos machuca, não nos maltrata. Mas essa pessoa faz tudo isso e o Senhor quer que eu o ame? Sim, porque você não vai amá-lo com o seu amor é interesseiro. Você vai amar com o meu amor. O meu amor é perfeito. E o meu amor, sabe o que ele faz? Ele encobre todas as transgressões. Só com o amor de Deus na nossa vida é que nós conseguimos poder perdoar as pessoas e ter um relacionamento com Ele, não importa o quanto Ele tenha nos machucado, não importa o quanto Ele tenha feito coisas más contra nós. O amor de Deus permite-nos amar a todas as pessoas. E esta é a grande bênção de Deus para nós. Mas ele nos traz à memória que enquanto permanecermos no mundo, nós vamos ter oposição. Isso está nos versículos do capítulo 15, de 18 a 27. Por favor, Emil, você leia. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as veriam e odiariam a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Muitas vezes a gente não entende por que que as coisas de repente viram contra nós e as pessoas começam realmente a nos desprezar e nos odiar. Eles torna isso uma mensagem clara.
E ele diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Todavia vocês não são deste mundo. Por isso este mundo odeia vocês. Então, começa a entender que o que o Senhor está propondo para mim e para você é ser luz, independente da circunstância. Ser luz, independente da circunstância. Ser dependente do amor de Deus. Se eles perseguiram a Jesus Cristo, também perseguirão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que enviou. Para e pensa que se estamos sofrendo por causa do nome de Cristo, ele diz, mais do que feliz, vocês se tornarão. Porque como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, e agora estão perseguindo a vocês, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. É impossível odiar a Jesus e ter um bom relacionamento com Deus. Mas ele vai dizer no versículo 27, finalizando o estudo de hoje: vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Que bênção é a gente poder ouvir um ensino deste e saber que quem há de nos capacitar, quem há de colocar as palavras da nossa boca, será o próprio Espírito Santo, que não só nos guia, mas como colocará as palavras que nós temos que viver com Ele. Eu gostaria muito que você entendesse que sempre o Senhor vai tirar do nosso bom tesouro. Desde criança eu tenho sido estimulado a memorizar versículos. E eu tenho estimulado as pessoas também a memorizar versículos. Um dia desses estava fazendo um teste com a minha netinha Rebeca. E eu disse: você se lembra do primeiro versículo que você memorizou? E aí, meus que sabe qual é esse versículo? Qual é, mamãe? 2 Samuel 24:15. É Pode falar. melhor obedecer. Não lembro o finalzinho. É melhor obedecer. Melhor é obedecer. O pai queria ensinar a Rebeca a ser obediente. E aí ele busca da Bíblia, a Bíblia dizendo para ela, é melhor obedecer. Ainda bem que estamos no finalzinho, que ela começou a querer falhar e dar tosse. E aí ela aprendeu com isto a estar obedecendo os seus pais, e ela alcança de Deus a bênção de ver os seus dias sendo prolongados. Por isso, queridos irmãos, que possamos estar aprendendo que o Espírito Santo não só é o nosso conselheiro, mas ele nos guia a toda a verdade. Mas também ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele coloca o selo que garante a nossa salvação. Ele nos reveste do poder de Deus,
Ele é o nosso consolador e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos irmãos, que Emil, se está aberto. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus é que tem atuado nas nossas vidas. E assim a gente pode verdadeiramente glorificar e exaltar o nome de Deus. A lição de hoje fala sobre a promessa. Está falando sobre a promessa porque o Espírito não tinha vindo. Mas quando Jesus foi aos céus, o Espírito iniciou o tempo da graça. E hoje nós vivemos nesse tempo. Então estamos trabalhando com o Espírito que já veio e que já habita em nós e que nunca nos deixa órfão. E que você possa, sim, continuar, porque você já iniciou, continuar essa caminhada com maior intensidade com Deus. Que Deus, pois, aplique esse ensinamento em nossas vidas e que possamos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus e assim servi-lo com alegria em nossos corações. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar essa live com os seus amigos, para que maior número de pessoas possam conhecer a mensagem de Deus. Muito obrigado, pastor Salovi. Ensinamentos muito importantes para o nosso conhecimento do nosso Deus. Obrigada.